Há algumas palavras que marcam minha atitude política desde que comecei em 89 e hoje estão ligadas ao número 5656. Convicção, 5656. Ordem, 5656. Preparo, 5656. Coragem, 5656. Entusiasmo, 5656. Candidato a deputado federal pelo PRONA. Meu nome é Enéas, 5656. A política brasileira, meus amigos, é uma verdadeira novela. Uma novela cheia de reviravoltas, intrigas e personagens que parecem saídos diretamente de um roteiro de ficção. E, como toda boa novela, tem seus protagonistas e antagonistas, heróis e vilões, e, claro, aqueles personagens que são difíceis de categorizar. Cheia de personagens marcantes, mas poucos tão singulares quanto o Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Ele não era apenas um político, era uma figura que transcendeu a política, tornando-se um ícone cultural. Sua presença era tão forte que mesmo quem não se interessava por política sabia quem ele era. Com seu jeito único, sempre lembrado pelo bordão "Meu nome é Enéas", ele conquistou seu espaço em meio aos políticos tradicionais, virando um ícone da televisão nos anos 90. Sua frase de efeito não era apenas um slogan, era uma marca registrada que o diferenciava de todos os outros. Médico cardiologista por formação, Enéas trocou o jaleco pela política, entrando de cabeça nesse novo desafio. Ele trouxe consigo a precisão e a dedicação da medicina para o cenário político, algo que poucos conseguiram fazer com tanto impacto. Mas a trajetória dele, meus caros, vai muito além do bordão e dos poucos segundos de propaganda eleitoral. Enéas era um homem de muitas camadas, e sua história é rica em detalhes e nuances que merecem ser explorados. Enéas era dono de um discurso inflamado, crítico ferrenho da esquerda e defensor de ideias nacionalistas. Suas palavras eram como fogo, incendiando debates e provocando reações intensas de todos os lados do espectro político. Era o tipo de figura que dividia opiniões, para uns, um visionário injustiçado, para outros, um radical perigoso. Mas essa polarização só aumentava seu fascínio, tornando-o um personagem ainda mais intrigante e complexo. Mas, independente de julgamentos, uma coisa é certa: Enéas Ferreira Carneiro deixou sua marca na história política do Brasil. Sua influência pode ser sentida até hoje, em debates, discursos e na memória coletiva do país. Sua capacidade de comunicação, junto com um discurso polêmico, o transformaram em um fenômeno político e social impossível de ser ignorado. Ele sabia como usar as palavras para capturar a atenção e a imaginação das pessoas, algo que poucos políticos conseguem fazer. Neste ensaio, vamos explorar a vida e a carreira de Enéas, desde sua formação médica até sua atuação política. Vamos mergulhar fundo em sua trajetória, entendendo os momentos-chave que definiram sua carreira e seu legado. Vamos analisar suas ideias, seus métodos e o impacto que causou no cenário político brasileiro. Vamos tentar entender o que fez de Enéas uma figura tão singular e como ele conseguiu deixar uma marca tão indelével na história do Brasil. Antes de se tornar uma figura pública, Enéas trilhou um caminho diferente, dedicando-se à medicina. Nascido no Acre em 1938, ele trocou o norte pelo Rio de Janeiro ainda jovem. Formou-se em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a famosa UFRJ, e se especializou em cardiologia. Sua carreira médica foi marcada pela busca constante por conhecimento. Estudou em instituições renomadas, como o Instituto de Cardiologia do México e a Universidade Federal Fluminense. Publicou livros e artigos científicos, mostrando toda sua expertise na área. Por anos, Enéas conciliou a medicina com o ensino, atuando como professor em diferentes universidades.
Sua paixão pelo conhecimento e sua habilidade em transmiti-lo o tornaram um profissional muito respeitado. No entanto, o destino, meus amigos, reservava outros planos para Enéas. A política, que até então se limitava a discussões acaloradas com amigos, se tornaria sua nova paixão, levando-o a trocar o consultório médico pela tribuna política. A entrada de Enéas na política foi daquelas que ninguém espera, uma verdadeira surpresa para muitos. No final da década de 1980, o Brasil vivia um período de grande instabilidade política. O país estava em meio a uma transição democrática, após anos de ditadura militar, e a população ansiava por mudanças. Acompanhando o cenário político conturbado do Brasil, Enéas se sentiu no dever de agir. Em 1989, filiou-se ao Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, então liderado por Fernando Collor de Mello. A escolha pelo PRN se deu pela identificação com o discurso de renovação que o partido defendia. Enéas via em Collor a figura capaz de romper com o passado e trazer mudanças para o país. Sua atuação no partido, inicialmente discreta, ganhou força com o tempo. Sua habilidade em se comunicar, junto com um discurso contundente, chamou a atenção de todos. Enéas não tinha papas na língua, criticava abertamente a corrupção, o comunismo e a interferência estrangeira no Brasil. Seu estilo aguerrido conquistava admiradores e também despertava controvérsias. Ele não se intimidava diante das críticas e mantinha sua postura firme, o que lhe rendeu tanto apoio quanto oposição. A ascensão política de Enéas, porém, seria interrompida pela renúncia de Collor e a posterior extinção do PRN. Mas essa não seria a última vez que o doutor se aventuraria no mundo da política. Muito pelo contrário. Enéas continuaria a ser uma figura influente e controversa na política brasileira, sempre defendendo suas ideias com paixão e determinação. Sua trajetória é um exemplo de como a política pode ser um campo de batalhas intensas, onde a coragem e a convicção são essenciais para enfrentar os desafios e buscar mudanças significativas para o país. Enéas Carneiro, com seu estilo único e inconfundível, deixou uma marca indelével na história política do Brasil. Sua capacidade de mobilizar pessoas e de se fazer ouvir em meio ao caos político da época é um testemunho de sua habilidade como líder e comunicador. Mesmo após a extinção do PRN, Enéas continuou a lutar por suas convicções, mostrando que a política é, acima de tudo, uma questão de persistência e resiliência. Ele se tornou um símbolo de resistência e de luta contra a corrupção e a interferência estrangeira, inspirando muitos a seguir seus passos e a acreditar na possibilidade de um Brasil melhor. A história de Enéas Carneiro e do Partido da Reconstrução Nacional é um capítulo fascinante da política brasileira, repleto de desafios, controvérsias e momentos de grande impacto. É uma lembrança de que, mesmo em tempos de crise, a determinação e a coragem podem abrir caminho para a mudança e a renovação. Depois da breve experiência no PRN, Enéas fundou seu próprio partido, o PRONA, em 1990. O Partido de Reedificação da Ordem Nacional, ou PRONA, foi criado com a intenção de trazer uma nova perspectiva ao cenário político brasileiro, que na época estava em constante transformação. Enéas, com sua personalidade marcante e ideias firmes, acreditava que poderia fazer a diferença. Sua plataforma política era baseada em ideias nacionalistas, conservadoras e moralistas, com forte apelo à classe média. Ele defendia a soberania nacional, a moralidade pública e a valorização dos princípios tradicionais. Suas propostas incluíam a redução da influência estrangeira na economia brasileira e a promoção de uma política externa independente. Em 1994, Enéas lançou sua primeira candidatura à presidência da República. Foi uma decisão ousada, considerando os recursos limitados e a falta de tempo de TV. No entanto, Enéas estava determinado a levar sua mensagem ao maior número possível de brasileiros.
Com poucos recursos e tempo de TV, a estratégia era usar a criatividade. Enéas e sua equipe desenvolveram campanhas que se destacavam pela originalidade e pelo impacto visual. Eles sabiam que precisavam capturar a atenção do público rapidamente. Seus 15 segundos de propaganda eleitoral se tornaram icônicos. Em um curto espaço de tempo, ele conseguia transmitir sua mensagem de forma clara e contundente, deixando uma impressão duradoura nos eleitores. Em pé, diante de um fundo preto, discursava com fervor, utilizando frases de efeito e um bordão que ecoaria por todo o país. "Meu nome é Enéas." Essa frase se tornou um símbolo de sua campanha e foi repetida por milhões de brasileiros. E essa estratégia inusitada, meus amigos, funcionou. A simplicidade e a força de sua mensagem ressoaram com muitos eleitores que estavam cansados das promessas vazias dos políticos tradicionais. Enéas se tornou um fenômeno midiático, conquistando a atenção do público e a simpatia de muitos eleitores. Sua figura carismática e seu discurso direto o tornaram uma presença constante na mídia, e ele rapidamente se tornou um dos candidatos mais comentados da eleição. Apesar de não ter vencido a eleição, sua votação surpreendeu, mostrando a força de seu discurso. Ele conseguiu mobilizar uma base significativa de eleitores que acreditavam em suas propostas e estavam dispostos a dar-lhe uma chance. Nas eleições seguintes, em 1998 e 2002, Enéas repetiu a fórmula, adaptando seu discurso e mantendo o estilo direto e polêmico. Ele continuou a usar sua abordagem única para se conectar com os eleitores, ajustando suas mensagens para refletir as mudanças no cenário político e nas preocupações do público. Embora não tenha alcançado a presidência, consolidou-se como uma figura política de peso, com milhões de votos e grande apelo popular. Enéas Carneiro deixou um legado duradouro na política brasileira, mostrando que é possível fazer a diferença com paixão, criatividade e uma mensagem clara. Meu nome é Enéas, 5656.